Olá pessoal, uma boa noite a todos. Continuando aí com o nosso tema geometria plana e também revendo, né, o que já foi passado aí nos outros vídeos, então sobre alguns conceitos da geometria plana. Falamos já sobre o ponto, né? Ponto aí que ele é um conceito adimensional, né? Uma vez que ela não possui dimensão e que eles determinam aí uma localização, né? E são indicados por letra maiúscula. Aí também já falamos sobre a reta, que ela é representada pela letra maiúscula, ela é uma linha unidimensional e também ela como ela possui comprimento e dimensão, né? Ela pode apresentar aí nas posições aí horizontal, vertical e inclinada. Aí dependendo das posições aí das retas, quando elas se cruzam, quando cruzam, né? Ou seja, quando elas possuem um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes, aí como a gente já viu, né? Sobre retas. E quando não possuem um ponto em comum, elas são paralelas, né? Falamos também sobre segmento de reta, que é bem diferente da reta, né? Que ela é limitada, né? Pois ela corresponde à parte entre os pontos aí distintos, né? Digamos, entre o ponto A e B, e também a semirreta, né? Semirreta ela é limitada aí no sentido, né? Visto aí que ela tem um início, mas não tem um fim, né? O plano também, que o plano ele aqui como foi dado como exemplo esse quadro, que ela é uma superfície plana, bidimensional, ou seja, ela possui dimensões, né? Duas dimensões, que ela possui comprimento e largura. Então aí nesse plano é que se formam as figuras geométricas. E então dando continuidade aí ao nosso estudo sobre esse tema, geometria plana, vamos falar um pouco sobre ângulos. Os ângulos eles são formados pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto em comum, chamado de vértice do ângulo. Aí eles são classificados em ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Esses são os tipos de ângulos. Então, vamos dando continuidade falando sobre ângulos. O que são ângulos, né? Os ângulos eles são duas semirretas que eles têm a mesma origem, né? No vértice. E são medidos em graus, né? Em graus é uma bolinha, né? Que é em cima ou também radiano, né? Radiano em radiano. Esses são como as medidas dependendo aí, de acordo aí com o sistema internacional, né? Ou ela pode ser medida em graus, grau, ou em radiano. Então, isso é como pode ser medida aí os ângulos. Aí a gente tem os tipos de ângulos. Temos os tipos de ângulos. Tipos de ângulos. Aí conforme as medidas, os ângulos eles são classificados, né? Então eles têm uma classificação. Ele pode ser classificado em agudo,
pode ser classificado em reto, ângulo reto, em ângulo obtuso e em ângulo raso. Então, esses são as classificações aí dos ângulos. Aí falando um pouco sobre o ângulo agudo, deixa eu apagar aqui rapidinho. Agudo. O ângulo agudo, ele mede menos do que 90 graus. Então ele é menor que 90 graus. Então esse é o ângulo agudo. Aqui, por exemplo, temos aqui essa reta e essa reta aqui. Essa reta A e essa reta B. Aqui nesse ponto C, aqui ele forma um ângulo, né? Então o ângulo aqui, ó, esse agudo, esse ângulo ele vai ser menor do que 90 graus, né? Então aqui, por exemplo, ele pode ser um ângulo de 40 graus. Então ele sempre vai ser menor do que 90 graus. Aí temos, deixa eu apagar isso daqui. Temos o ângulo reto. O ângulo reto ele mede o mesmo que 90 graus. Então ele é igual a 90 graus. Aqui, por exemplo, temos aqui essa reta e essa reta. Aqui a reta B. Ponto A, ponto B. Aqui um ponto C. Então aqui ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo reto, para identificar ele, vocês vendo nesses pontos aqui. Então aqui nesse ponto C, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então ele é classificado como um ângulo reto. Agora, deixa eu apagar aqui. Temos ainda o ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele mede mais do que 90 graus. Então ele é mais do que 90 graus. Ou maior do que 90 graus, né? E é menos do que 180. Então ele é maior que 90 e é menos do que 180. Então ele é menor do que 180 graus. Aqui, por exemplo, vamos aqui nesse ponto aqui A, nessa reta, e aqui essa reta, nesse ponto aqui C. Aqui temos essa reta, aqui B. Aqui nesse ângulo obtuso, então ele forma um ângulo aqui, então ele forma um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, né?
Então aqui, por exemplo, que ele forma um ângulo de 145 graus. Então esse é para perceber como se forma um ângulo obtuso. Então ele é maior do que 90 e é menor do que 180 graus, né? Ainda temos o ângulo raso. O ângulo raso ele é também conhecido como meia volta, né? Ele é a mesma coisa que 180 graus. Então ele é igual a 180 graus. Vamos nessa reta aqui, esse ponto C aqui, um ponto A, aqui um ponto B. Então, por exemplo, aqui nessa reta aqui, esse ângulo que se forma aqui nesse ponto C, ele é igual a 180 graus, ou meia volta, né? Então, se fizéssemos aqui mais uma volta aqui seria mais 180, né? Então ele daria 360 graus. Então esse é para exemplificar como identificar um ângulo raso. Então ele é igual, ou ele mede o mesmo, né, do que 180 graus. Ainda tem como fazer a medida, né, dos ângulos. Aqui eu não tenho agora para exemplificar. Mas o que a gente pode usar para medir o ângulo aí é um transferidor, né? O transferidor ele é um instrumento aí que ele é em círculo, 360 graus, né? Ou ele é em semicírculo, né? 180. Ele é dividido em graus, né? Eu não tenho aqui para exemplificar aqui para vocês, mas se vocês tiverem, vocês podem aí usar aí e podem desenhar os ângulos aí e perceber como se forma, né, os ângulos aí, o raso, o obtuso, o ângulo reto, né? Então vocês conseguem observar, né? E ainda falando ainda sobre um pouco de ângulos, temos os ângulos complementares, ângulos complementares. Os ângulos complementares eles são aqueles ângulos, né, que junto aí eles medem 90 graus, né? Então, por exemplo, aqui temos aqui essa reta ponto B. Aqui temos essa reta C. Então aqui nesse ponto eles podem ser observados como complementares. Por exemplo, se aqui de A a que é de A a O a C ele mede 60 graus. Então aqui esse ângulo complementar dele seria 30 graus. Então aí para eles formarem junto, né, esses ângulos formarem um ângulo de 90 graus, ou que medem, né, 90 graus, eles são chamados de complementares, né? Mesma coisa que dizer que 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. Que eles se complementam aí mutuamente, né? Então,
o 30 aqui, ele complementa o ângulo 60 para formar o ângulo de 90 graus, né? Ou vice-versa, né? Ou o 60 complementa o 30. Aí eles formam esse ângulo aí de 90 graus. Então, esses são chamados de ângulos complementares. Aí temos os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são ângulos que juntos aí eles medem 180. Os complementares eles formam 90 e os suplementares eles medem 180 graus, né? Então, por exemplo, aqui, ponto A está reta, aqui, ponto B, e aqui essa reta, ponto C. Então, aqui que eles juntos aí, eles vão medir 180 graus, né? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui mede 45 graus, esse ângulo ele mede 135 graus. Então, aqui é a mesma coisa que dizer, né, que 135 graus mais 45 graus é igual a 180 graus. Então quer dizer que o 135 aqui ele é suplementar a esse ângulo de 45. Também pode ser ou vice-versa, né? Que esse ângulo aqui de 45 ele é suplementar a esse ponto, esse ângulo de 135 graus, né? Então sempre a soma do ângulo suplementar ele vai ser 180 graus. Então isso para dizer que, para você observar como é um ângulo suplementar. Então o complementar é 90 e o suplementar é 180 graus. E temos os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes aqueles que não têm pontos em comum. Daí eles podem ser ou complementar ou pode ser também suplementar, né? As somas desses ângulos adjacente complementar é de 90 e os adjacentes suplementares é de 80, né? Aí para você observar aqui a diferença, né, entre um ângulo aí que possui os pontos aí em comum. Então aqui esse ponto A, aqui ponto B e aqui ponto C. Aqui, como vocês podem observar, aqui, por exemplo, aqui é 45 graus e aqui 45. Se observar aqui do ponto A, OC, C, O, B, eles possuem aí os pontos internos aí em comum, né? Então eles não são adjacentes. Então, como eles têm esse ponto aqui em comum, esse ponto aqui, a esse ponto aqui que forma esse ângulo de 90, eles são
adjacentes, né? Então, quando eles têm um ponto em comum, quer dizer que eles não são adjacentes. E aí, só para você comparar, né, a diferença. Então, aqui esse ponto A, O, C é 45. Esse C, O, B, ele também é 45. Então, eles não são adjacentes porque eles possuem em comum, né? Os pontos aqui em comum, né? Aí, para você pegando aqui novamente, aqui pegando esse ponto A, O, C e C, O, B, aqui eles não possuem os pontos internos em comum, né? Vocês podem ver aqui esses pontos em comum aqui. Então eles têm a medida de 45, que eles vão formar o ângulo de 90, mas eles não têm pontos em comum, né? Então esses são ângulos adjacentes complementares. Então eles se complementam, né? Se complementam. 45, 45, eles formam no ângulo de 90. Então eles se complementam, mas eles não têm pontos em comum, né? Digamos aqui do AOC e COB, então eles não têm em comum, não tem esses pontos aqui em comum, né? Então eles são adjacentes complementares. E ainda observando sobre ângulos adjacentes, para você saber quando eles são. Então a gente já viu que como é um ângulo que quando ele não é adjacente, quando ele possui os pontos internos em comum. E quando eles são adjacentes complementares, é que eles possuem os pontos internos em comum. E agora a gente vai ver quando eles são adjacentes suplementares, né? Então, por exemplo, aqui temos essa reta, ponto B, essa reta aqui, ponto A, essa reta C, ponto C, temos aqui é 135 e aqui 45. Aqui, como vocês podem observar aqui, eles também não possuem aí os pontos aqui, né? Digamos a O, B e COB. Eles não possuem, né? Deixa eu dar uma... Eles não possuem os pontos internos em comum. Então, eles são suplementares, né? Então, esse ângulo aqui ele é suplementar a esse, né? Para formar o ângulo de 180 graus. Então, a gente viu um pouco sobre adjacentes, quando eles não são adjacentes, quando são adjacentes complementares e quando são adjacentes, como esse exemplo, adjacentes suplementares. Ainda temos os ângulos congruentes. Os ângulos congruentes que são aqueles que têm a mesma medida, né? Como a gente já viu lá. Então,
como vocês podem observar aqui, eles têm o mesmo ângulo, mas eles são representados em planos diferentes, né? Então eles têm a mesma medida, né? Esse ângulo tem a mesma medida que esse. Então ele quer dizer que ele é um ângulo congruente. Então quando observarem que tem representação de dois segmentos aí, então esses ângulos aqui vão ser iguais, com o mesmo valor, eles serão congruentes. Aí teremos os ângulos consecutivos, os ângulos consecutivos, eles são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice, né? Então, vamos aqui. Então aqui A, O, C, I, C, O, B, eles têm em comum o vértice aqui, né? Esse vértice O aqui. Então, A, O, C também, eles têm em comum esse vértice aqui, C, O, B. Então, e o lado aqui, OC, né? Então, esse vértice aqui, OC, é comum a esses dois ângulos. Então, esse para você saber quando é um ângulo consecutivo, né? E aí, por último, a gente tem como a gente identificar um ângulo que é oposto, né? Ângulo oposto pelo vértice. Um ângulo oposto pelo vértice é quando eles são opostos mesmo, né? Quando os lados deles se opõem, né, a lados dos outros ângulos, né? Vamos aqui, por exemplo, aqui. Então aqui, como a gente pode observar, quando eles são opostos, né? Aqui, eles são opostos por esse vértice aqui, né? Então, oposto aqui por esse vértice aqui, aqui poderia ser também esse ângulo oposto a esse. Então, eles são sempre divididos, né? Então, um está num lado, outro está no outro. Esse está nesse lado, esse está nesse lado. Então, para você saber quando é um ângulo oposto, então, que eles se opõem, né? Então, um está de um lado, outro está de outro. Então, isso foi um pouco sobre ângulos, aí no nosso tema geometria plana, e aproveitando aí falar sobre os exercícios aí que ficam abaixo aí da descrição do vídeo. Então que todos façam os exercícios, e se surgir alguma dúvida aí, fiquem à vontade, podem usar os comentários aí e fazer as suas perguntas. Aí muito obrigado aí pela participação de todos e uma boa noite a todos.